explica agora melhor um pouco mais do modelo do Rutherford, que é justamente fazer uma analogia do sistema, análogo ao sistema solar, mas não explica a estabilidade nuclear do átomo, justamente porque simplesmente dizia que o elétron orbitava o núcleo. Mas só que se o elétron, que ele é um objeto que circula ao núcleo, ele é uma carga elétrica em movimento. Carga elétrica em movimento gera do eletromagnetismo clássico radiação. Então, toda vez que essa partícula se movimentasse, haverá uma corrente elétrica. Corrente emite radiação, gera campo magnético, portanto, gera radiação. Então, se gera radiação, emite radiação, está perdendo energia. Significa que esse movimento, ao perder energia, não podia se manter aí. Ele tinha que reduzir até que ele colapsava tudo. Então, o modelo de Rutherford, ele não explica justamente a estabilidade do átomo, porque se fosse assim, o elétron já tinha colapsado no núcleo. Quando você fala a questão do elétron perder energia, a tendência de você se afastar desse núcleo, ele vai tentar justamente ir para uma órbita menor, porque a radiação é que empurra ele. Atração e os contrários. A atração entre o carro e a velocidade dele passa a ser menor, então ele tem que ir para uma órbita menor para se ajustar com a energia menor. Toda vez que ele está perdendo energia, então ele vai ter que ir reduzindo, porque a velocidade dele vai reduzindo. Até uma hora que ele vai entrar no núcleo, ou colapsaria no núcleo. Né? Agora, o modelo de Rutherford, de Bohr, né, o modelo de Rutherford, mais 4 postulados. Era imposto justamente que eram órbitas estáveis, tá? Vai deixar aqui na cabeça. Eram órbitas estáveis que mantinham justamente o modelo, isso como um modelo atômico. Tinha lá os seus problemas, mas servia justamente a determinadas utilidades. Né? O que aqui incomoda é justamente o fato de você ter que postular alguma coisa. Você de novo está colocando alguma coisa à mão. Mas, diante de todo o ganho que justamente esse modelo podia ter a respeito da radiação, 4 postulados não é nada. Dentro dos postulados, nós temos justamente o elétron como em um átomo que se move com uma órbita circular em torno do núcleo, sob a influência da atração eletrostática. Né? O elétron pode se mover em uma órbita tal que o momento angular ele é discretizado, é isso aqui, não é fixo, é o que justamente esse aqui garante que o elétron fique orbitando cada uma das órbitas, estacionário, de modo estacionário, que toda vez que no caso ele tiver que descer de órbita, a frequência da radiação emitida é justamente dada pela diferença desses níveis de energia. Tá? Ao mudar de uma órbita de energia EI para outra de energia EF, sendo EF menor que EI, o elétron emite radiação. Toda vez que ele desce, ele perde radiação. Toda vez que ele sobe, ele tende a ganhar. Para ele subir, justamente o nível está nesse dado que ele recebeu a radiação, e assim sucessivamente. Uma das complicações desse modelo aqui, uma coisa que não é explicada nesse modelo, é que se fosse o tempo todo assim, né, como explicar determinados momentos em que esse objeto cai numa órbita menor? Porque se ele é totalmente estável, deveria ficar aqui. O que faz ele cair? Se, por exemplo, ele não recebe radiação. O que poderia explicar, por exemplo, os elementos radioativos? Isso aqui explica somente aqueles estáveis na natureza, mas não explica, por exemplo, os elementos radioativos. O que faria justamente ele
cair. Então, no modelo de Rutherford, isso aí não é contemplado. Hoje a gente sabe que justamente o que interfere para ele poder cair é o vácuo. As flutuações do vácuo é que interferem a probabilidade de que esse objeto entendido está nessa órbita e depois pode reduzir para uma órbita menor. Aqui também são continhas, que todas essas continhas estão lá no Moisés. Então vocês podem acompanhar cada um esse procedimento, inclusive o raio de Bohr, está todinha a continha lá, só seguir o que está lá no Moisés, você vai tudo claro. Tá? E os modelos atômicos, cada um dos níveis de energia. Isso aqui só explica justamente a questão dos estados. A partir daí, analisar como é que cada um desses aí deve decair e dar, portanto, justamente as linhas espectrais. Quer dizer, esse entendimento de Bohr a respeito de como é que a radiação é emitida reproduz exatamente aquilo que era observado experimental, que eram as raias espectrais, e o que vem ser justamente a digital do átomo. Daí, reproduzir cada uma delas para cada um tipo de elemento diferente é um trabalho braçal, matemático, que durante o tempo foi dado ao nome de cada um. Toda vez que um camarada descobria, descobriu para N e tal, só que tem uma regra geral, que aí, não vou mais colocar os meus nomes aí. Não tinha mais graça quando justamente se descobre que tem uma lei mais fundamental nisso daí. Críticas à antiga mecânica quântica. Mantém muitos aspectos da física clássica, ainda como o determinismo das órbitas do átomo de hidrogênio. Isso daqui, esse determinismo, é justamente os postulados impostos por Bohr. Ele está nessa órbita porque tem que estar nessa órbita. Só é aplicável justamente àqueles elementos alcalinos, que tem justamente os estáveis, e a subjetividade, a teoria não parece ter coerência. Isso é a opinião do Piaget. Bem, isso foi o que, digamos, na nossa aula passada. Vamos para o futuro. Aqui eu vou passar esses 2 vídeos e a gente vai comentar um pouco a respeito disso. Está muito baixo. Para, vou pegar uma